sobre a preparação para a apresentação, ou seja, como você vai se preparar ao longo desse tempo até o dia da apresentação do seu trabalho final de curso. Para começar, eu gostaria de abordar um assunto que não é propriamente de TAT, não é de técnica de apresentação de trabalhos, mas é algo que a gente deve mencionar porque é de suma importância. É sobre a afinidade com o tema. É muito importante que você tenha escolhido um tema em que você tenha afinidade. Naturalmente que isso acontece muito antes da preparação para a apresentação, mas se você tiver mais afinidade com esse tema, quanto mais afinidade você tiver com o assunto que vai ser tratado, que vai ser treinado, vai ser apresentado, mais fácil vai ser o teu treinamento, mais fácil vai ser a sua apresentação. Ao passo que quanto mais distanciamento que você tiver em termos de conhecimento sobre esse assunto, você vai ter um treinamento mais laborioso, você vai ter que pesquisar mais, vai ter que ensaiar mais, vai ter que criar mais dificuldades durante a sua preparação para respostas, por exemplo, porque você não tem um domínio tão grande, você não tem muito conhecimento sobre esse assunto. Então, mesmo que a gente já tenha passado, eu estou abordando um tópico aqui que você deve guardar. Eu espero muito que o que você escolheu tenha sido algo de afinidade na sua carreira, na sua vida pessoal, porque isso vai facilitar o teu treinamento. Vamos falar agora propriamente do treinamento. O treinamento eu costumo dividir ele em 4 partes. A primeira parte é o estudo. Você vai estudar muito o conteúdo da sua monografia. Parece algo óbvio, mas com os detalhes você vai perceber que não é tão óbvio assim. Em primeiro lugar, você vai estudar o que está na sua monografia, ou seja, você vai ler a sua monografia bastante. Por que isso? Acontece, e com certa frequência, do avaliador citar determinadas páginas da monografia durante as perguntas. Ele vai dizer, por exemplo, na página tal você falou isso, isso e isso. Se você não estiver ambientado com aquela página, ainda que você não lembre a numeração da página, se você não estiver ambientado com o conteúdo que está especificamente naquela página, isso pode se tornar uma gravata para você. Então você deve conhecer integralmente a monografia. Isso também não é tão óbvio na medida em que você percebe que ao longo do ano ou ao longo do semestre na elaboração da monografia, muitas coisas que você produziu vão se perdendo, porque você não faz a tua monografia de um dia para o outro, leva bastante tempo. E se você não rever aquele conteúdo que você mesmo produziu, algumas coisas podem passar despercebidas. Então, é importante que você leia e releia aquele conteúdo que está inserido no seu trabalho escrito. E eu comecei dizendo que você vai ter que estudar muito o conteúdo da monografia. Quando eu falo conteúdo da monografia, eu abranjo também não somente aquilo que está escrito na sua monografia, mas conteúdos em geral que estejam relacionados com aquele assunto. Ou seja, se você de repente está falando sobre salvamento com moto aquática, é de bom conselho que você investigue por fora outros assuntos ligados a salvamento com outras embarcações, por exemplo. Porque algo da tua monografia pode ser linkado com algum outro tópico, de algum outro assunto que tenha alguma ligação com aquilo que você escreveu. Isso pode ser abordado, por exemplo, no momento do debate. Então procure investigar o que nós podemos chamar de derredor. Você tem ali aquele teu trabalho muito bem específico dentro da tua monografia, mas ao longo do tempo você procura investigar o entorno, porque isso vai te dar um apanhado geral de assuntos correlatos. Então é importante que você estude o que está na monografia e assuntos que têm alguma proximidade. Procure estudar bastante mesmo, chegar com conteúdo vasto acerca do teu assunto e de outros assuntos que possa ter alguma ligação. A segunda fase do nosso treinamento é o aprofundamento, ou seja, você vai aprofundar o seu conteúdo. O que é aprofundar? É ir mais fundo, em oposição à superfície, ou seja, você não pode chegar para apresentar uma monografia com conhecimento superficial daquilo que você está apresentando. Você tem que ir fundo nele.
Perceba que durante a primeira fase em que você estudou o conteúdo, vão surgir pontos em que você vai precisar pesquisar mais, você vai precisar entender mais. São assuntos que não propriamente você precisa colocar na apresentação, mas que merecem um conhecimento prévio da sua parte, porque podem surgir perguntas em cima daquilo. Então aí você procura buscar conhecimentos mais específicos de determinados pontos. Ou seja, se você está, por exemplo, no nosso exemplo da primeira fase, você está falando sobre salvamento com moto aquática, de repente durante o estudo surgiu alguma dúvida sobre determinada engrenagem no motor. Vale a pena você investigar sobre o motor sobre aquela engrenagem especificamente, aprofundar o seu conhecimento acerca de motores, porque ainda que você não fale propriamente de motor, a sua monografia sobre o salvamento, sobre as técnicas, o motor pode estar linkado a alguma dúvida que pode surgir no dia do debate. Então vale a pena você ter um aprofundamento sobre o motor daquela moto aquática, porque isso pode gerar alguma dificuldade na hora de você levar alguma explicação para alguém que traga alguma pergunta. Então, a segunda fase é o aprofundamento. Procure aprofundar pontos sensíveis da sua apresentação. Se você perceber que algo pode gerar alguma dúvida, investigue, procure bibliografias sobre aquele ponto específico que merece aprofundamento. Procure verificar o que outras pessoas, mestres, doutores sobre o assunto estão falando sobre aquele ponto específico e leva esse conteúdo para o dia da apresentação. Ainda que esse aprofundamento não entre propriamente no seu trabalho escrito e não seja abordado na apresentação, você detém aquele conhecimento para responder eventuais perguntas, esclarecer dúvidas e até mesmo carregar esse conhecimento para fases posteriores à apresentação, porque a gente sabe que a monografia é algo geralmente aplicável à corporação e pode ser trazido a uma execução, né, após o curso. E você tendo um conhecimento mais profundo, isso pode ser usado até posteriormente na execução do seu trabalho. A terceira fase do nosso treinamento é a prática, ou seja, você vai botar em prática a sua apresentação. Você já estudou, já se aprofundou, agora é a hora de você colocar para fora o conteúdo que está dentro de você. Ou seja, você vai efetivamente fazer a sua apresentação. Simples assim. Aonde? Pode ser em casa, pode ser na sala de aula, enfim. Você precisa sair da inércia e colocar a sua voz para fora, expondo o seu conteúdo. Para isso, é importante que você já comece a controlar o tempo desde o início. Você marca lá o seu tempo, bota um cronômetro, um relógio, alguma coisa que possa te orientar e você começa a apresentar. E você apresenta isso para um familiar seu, você pode apresentar para um companheiro de turma, você pode apresentar para o espelho, você pode inclusive se gravar, como é uma das nossas avaliações, para você já em casa mesmo já verificar algumas falhas que você possa estar cometendo. Enfim, o importante nesse momento é você colocar em prática a sua apresentação, já dentro dos parâmetros do tempo e já verificando tudo aquilo que nós já falamos sobre gestos coerentes, enfim, a gente procurar já colocar efetivamente a sua apresentação para funcionar. E a quarta e última fase nós chamamos de repetição, ou seja, você já estudou, você já se aprofundou e você já praticou, pelo menos uma vez com um amigo, uma vez com um familiar, uma vez no espelho. Inicialmente já o espelho ajuda muito, e agora você vai repetir exaustivamente. Essa repetição vai te dar segurança no que você vai estar falando e vai te dar segurança também em relação ao tempo. Você vai perceber que quanto mais você repete, você consegue controlar a velocidade da sua fala para se encaixar cada vez mais
no tempo adequado. E o tempo adequado, se o mínimo é 12 e o máximo é 15, é importante que você se mantenha numa posição mediana em relação a esses dois valores. Você procura trabalhar ali em 13,5. Por quê? Se você treina muito próximo de 15 minutos, um descuido no dia da apresentação você pode extrapolar. Se você treina exaustivamente para apresentar ali próximo de 12 minutos, um descuidozinho, uma aceleração a mais, você pode fazer um tempo menor do que 12. Então procure trabalhar ali em 13 minutos e meio, porque está ali na metade desse intervalo de 12 a 15. Então se você treina exaustivamente ali, quanto mais você treinar, mais próximo do 13,5 você vai conseguir. E a importância da repetição também se dá porque você vai cada vez mais massificando determinadas expressões no seu vocabulário. Aquilo que você quer falar efetivamente vai cristalizando na sua fala, de forma que você vai chegar mais seguro no dia da apresentação. É muito comum que a gente apresente uma vez só e depois da apresentação perceba que faltou algumas falas. Poxa, eu tinha que ter falado isso. Pô, faltou eu usar essa palavra. É a mesma coisa que você gostaria de apresentar em relação àquilo que você apresentou, mas você gostaria de usar determinadas palavras que são mais apropriadas, chamariam mais a atenção da banca. Então o que você faz? Você treina de novo utilizando essa palavra. Da outra vez pode esquecer de novo essa palavra, depois você treina e vai encaixando um vocabulário rebuscado, um vocabulário mais apropriado para aquela ocasião. Então treine exaustivamente para trabalhar o vocabulário que vai ser usado na apresentação. Se você treina, por exemplo, 1, 2 vezes, pode ser que no dia da apresentação você faça uma apresentação com palavras completamente diferentes dos dois treinamentos seus. Se você treina 3, 4, 5 vezes, você vai perceber que do seu último treinamento até o dia da apresentação, você modificou menos palavras, menos frases. Se você treina 20, 30 vezes aquela apresentação, você vai perceber que o último treinamento vai ser muito próximo daquilo que efetivamente você vai falar no dia da apresentação. Não se trata de decoreba, mas é importante que quanto mais a estrutura da sua apresentação esteja na sua mente, mais tranquilo você vai transferir esse conhecimento e, como a gente falou nas primeiras aulas, mais autêntica vai ser a cópia daquilo que está na sua mente, vai ser formado na mente de quem está assistindo. Você vai conseguir transferir esse teu produto de forma mais eficaz. Se você treina pouco, pode ser que você fale algo completamente diferente do que você falou nos primeiros treinamentos, naquele 1, 2 treinamentos. E esse produto pode não estar bem formado em quem está assistindo. Então procure repetir bastante, repetir exaustivamente. Vale lembrar aqui nessas orientações que nas nossas avaliações nós vamos trabalhar com filmagem, ou seja, você vai ter a oportunidade também de ser filmado e depois assistir os seus erros com os devidos apontamentos do instrutor. Nós vamos fazer uma gravação, anotar os erros, os acertos e depois disponibilizar para a turma esse vídeo, esse conteúdo digital, junto com esses apontamentos. Então você vai verificar lá, eu errei nisso, nisso e nisso. Aí assistindo o vídeo você vai verificar esses pontos errando. Isso vai favorecer demais porque você vai ver os próprios erros. Vendo os próprios erros, você tem mais facilidade de mentalizar esses erros e corrigir para a próxima tentativa. Na segunda avaliação, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos gravar para corrigir algum erro residual que ficou em relação à primeira avaliação e você vai se preparar ainda mais para o dia da apresentação final. Então esse é um recurso que nós vamos utilizar no treinamento, que nós já fizemos uso dele, que certamente vai favorecer muito o teu treinamento. Então você segue essa sequência, estuda, aprofunda, pratica e repete.
Repete exaustivamente. E a gente vai contribuir com essa parte aí da mídia digital, com as filmagens, para estar enriquecendo ainda mais todo esse seu trabalho de treinamento. Durante a preparação para a apresentação, procure não se isolar. Procure interagir com outras pessoas. A interação, ela vai suscitar pontos que talvez você não tenha pensado. A interação ela deve ser feita com pessoas conhecedoras do assunto, porque isso vai enriquecer você, vai trazer mais conteúdo. E a interação também deve ser feita com pessoas leigas, pessoas que talvez não tenham algum conhecimento sobre o assunto. Porque é muito comum, quando nós dominamos determinado assunto, nós acharmos que os pontos são óbvios. Mas quando você conversa com alguém que não conhece nada sobre o assunto, você percebe que nem tudo é óbvio assim. Isso vai facilitar muito na preparação da sua apresentação, inclusive para inserir coisas nos slides. Porque nós podemos passar determinados tópicos batidos, passar de uma forma acelerada, achando que aquilo é muito claro, mas não é tão claro assim para quem não entende do assunto. E nós temos que lembrar que no dia da apresentação nós teremos sim pessoas leigas na plateia. Nós temos a banca, que o conhecimento que ela tem é pura e simplesmente a leitura daquela sua monografia, em alguns casos, e nós temos convidados, nós temos colegas de turma. Então é importante que a gente saiba como uma pessoa leiga reagiria acerca daquele assunto, acerca de determinados tópicos que são abordados na apresentação. Então procure interagir muito, porque isso vai favorecer você tanto no enriquecimento do conteúdo, quanto no despertamento de determinados pontos que você talvez não tenha pensado. A interação, ela também serve de treinamento para o momento do debate. Naturalmente, quando você interage com outras pessoas, fazendo uma apresentação para ela, ou mesmo numa conversa informal, surgem dúvidas que você vai precisar responder. E pode haver dúvidas que você nem se deu conta que poderia surgir. E isso vai te ajudar no sentido de trabalhar a resposta àquela pergunta. De outra forma, o isolamento pode deixar você alienado, você muito fechado ao conteúdo do seu trabalho monográfico. Você precisa abrir a mente, porque a apresentação da monografia é muito mais do que pura e simplesmente a apresentação daquele conteúdo que está ali na monografia. Você tem a obrigação de apresentar pura e simplesmente o que está no trabalho. Mas o transcorrer da sua apresentação, em especial o momento do debate, acaba abrindo um leque que vai além da sua apresentação. Então é importante que você esteja o mais preparado possível. E nada melhor do que preparar para lidar com pessoas, lidando com pessoas previamente. A falta de contato, ela gera, obviamente, uma falta de diálogo. E a falta de diálogo, ela acaba comprometendo a sua capacidade comunicativa. Quanto mais você interage, quanto mais você fala, mais capacidade comunicativa você tem. Então, essa interação com pessoas vai trazer maior capacidade de comunicação para você para o dia da apresentação final. E aqui eu dou por encerrada a nossa videoaula sobre preparação para a apresentação. Estude bastante, aprofunde, pratique e repita exaustivamente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.